Saudações, criaturas bem-vindas e benquistas que estão aí em busca de mais aprofundamento daquilo que já podemos alcançar, daquilo que já podemos estabelecer como energia cósmica, como manutenção de nós mesmos em evolução, em estado espiritual e evolucional, com evolução em dois mundos ainda falando, tratando de temas como fluido cósmico, expressões retiradas do primeiro capítulo, retiradas do primeiro momento em que esta obra vai nos tratar como celeiros da energia, com os orientadores da criação eterna, orientadores da criação eterna. Estas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios, e por aí vamos continuar a nossa caminhada falando novamente, evoluindo nos dois mundos, nos três mundos, em todas as dimensões que estamos nos propondo evoluir. E aí a Gênese chega como corroboração de todo esse processo. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todo o universo que estendem suas magnificências diante da eternidade, mãe fecunda de todas as coisas. A matéria etérea, no parágrafo seguinte, a matéria etérea mais ou menos rarefeita que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que preenche o universo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomeração de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localizações do espaço sideral. Não é outra coisa senão a substância primitiva na qual reside as forças universais de onde a natureza tem tirado todas as coisas. E aí, vamos ao livro de Urântia, tratando também do mesmo tema, falando um pouco sobre essa energia, a energia e o modelo original. Energia é um termo que usamos em um sentido inclusivo amplo, aplicado aos reinos espiritual, mental e material. Força é também usada assim amplamente, com poder, tem o seu uso geralmente limitado à designação do nível eletrônico da matéria, processos eletromagnéticos, ondas, energia e corpúsculos. A energia física, todas as formas e fases fenomênicas do movimento. O movimento é uma energia física, seja de ação ou seja de potencial, potencialidade da física quântica, potencialidade do futuro que alguns vão entrever, alguns vão permanecer e perceber nas energias do futuro, das projeções, aquelas que são em potencial, mais ou menos por um século. Assim, a força cósmica abrange todas as energias que derivam do absoluto inqualificável, mas que até o momento não reagem à gravidade do paraíso. Paraíso, o universo central. E aí estamos sim falando de co-criadores, aqueles do plano maior e aqueles do plano menor. E aí voltamos aí apenas estabelecendo algumas referências para o nosso bate-papo, para a nossa conversa de hoje, o livro Alienígenas ou Médiuns, Paulo César Frutuoso, falando de um conviva nosso, Nicolas Tesla, que esteve aqui, que narrava assim, de acordo com o prescrito aqui. Quando tenho uma ideia, começo de imediato a construí-la em minha imaginação. Mudo a construção, faço melhorias e opero o aparelho em minha mente. E é absolutamente irrelevante para mim se testo a minha turbina em pensamento ou na oficina. Noto até se está desequilibrada. Não há nenhuma diferença, os resultados são os mesmos. Desse modo, sou capaz de desenvolver e aperfeiçoar uma concepção sem tocar em nada. E aí, estamos falando sim de um co-criador em plano, vamos chamar de plano médio dessa vez, mas os que têm plano maior e plano menor. E aí, vamos voltar a algumas colocações em evolução em dois mundos, né? Aquele que falávamos a respeito de termos capítulos escritos por Chico Xavier e capítulos escritos por Valdo Vieira, mas pela mesma egrégora, pelos mesmos agrupamentos espirituais
com a coordenação do Espírito Emmanuel, certamente Emmanuel, Deus conosco. Cocriação em plano maior. Ao influxo do próprio Senhor Supremo operam as inteligências divinas. E aí já falávamos no teaser a respeito de arcanjos, a respeito dos Vedas, a respeito de toda aquela cocriação em plano maior, as criações mais próximas à absoluta criação em Deus. Essas inteligências tomam plasma divino e convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões, como lemos há pouco, e aí vem os impérios estelares. E nos impérios estelares nós temos algumas anotações aqui feitas para traçarmos algumas linhas de pensamento, por exemplo, galáxias nebulosas e questões intragalácticas, que aí essas orientações desses orientadores da criação eterna vão se estabelecendo, co-criadores em plano maior, como Micael, como Sananda, como Jesus de Nazaré, como Yeshua, seja como queiram, né, tratar as criaturas, os Cristos, né, os Cristos solares, Cristos planetários, ou até os fractais enviados, né, pelo próprio Cristo planetário. Encerra-se a evolução em estado potencial, ou seja, a exemplo do que temos também nesta obra, a Gênese, também tratando nas reflexões de Allan Kardec, nas reflexões do professor Hipólito Leon Denis Rivail, a respeito das projeções e de tudo estar em estado latente para que a criação se envolva a comando de mentes superiores, de mentes maiores. Assim, encerrando a evolução em estado potencial, gravitando em pontos atrativos, ou seja, cada sistema estelar tem o seu ponto atrativo, o seu ponto gravitacional, e por ali, particularmente, apesar de estar envolvido em outro movimento, por exemplo, temos o movimento de rotação e translação, e temos também os movimentos galácticos e os movimentos universais e o movimento do próprio universo ao redor dos demais e intrínsecos em outros universos, e também no universo central, né? Na Ilha do Paraíso, como alguns vão nomear. E aí, gravitando esses pontos atrativos, nós temos a ideia, né, tratada aqui pela Pleiade, pela egrégora André Luiz, que cada galáxia, com a sua força centrífuga, ela é própria daquele local, assim como o fluido cósmico universal, ele também é modificado para cada orbe e, por que não dizer, para cada elemento galáctico que vai se estabelecer para abrigar novas vidas, novas humanidades, novas criaturas inteligentes que vão evoluir constantemente nessa eternidade, nessa projeção de mônadas, das mônadas elementais e das mônadas que vão se projetando e depois em fractais vão evoluindo e depois vão se reunindo novamente para o espírito progredir e estar fora da linha espaço-tempo que estamos muito acostumados a trilhar conjecturas e pensamentos. Então, compara-se aí essa grande galáxia, esse grande norteador, esse grande processo de galáxia com a sua própria força centrífuga. Vamos pensar também nas questões menores, por exemplo, nos corpos em que habitamos, o corpo da matéria densa, o corpo perispiritual, o corpo mental e todos aqueles que vão servindo de instrumentação para que o espírito possa refletir algumas lições universais e ir se aproximando pelo livre-arbítrio, pelas suas próprias escolhas, aprendizados, se aproximando da fonte universal, da fonte criadora de toda a vida. Assim, há uma comparação, por André Luiz, pela egrégora, dizendo sobre elétrons, e os elétrons ao redor do núcleo atômico, tal qual o Sol, tal qual a força centrífuga própria também de cada átomo, de cada projeção. Então temos o macro-universo com co-criadores em plano maior e o micro-universo em co-criadores em plano menor, porque por nossas emanações mentais nós sim estimulamos a subdivisão, a cocriação de células, como falávamos no teaser a respeito dessa projeção e dessa renovação celular a cada período de tempo, né,
não só os corpúsculos, porque tudo é energia e forma-se em corpúsculo, né, em dado momento de observação, como temos avanços aí hoje, inclusive com sinestesias, mas principalmente com a ideia de estarmos completamente ligados, sintonizados com tudo aquilo que habitamos. Então, se habitamos no corpo, chamado corpo da matéria mais densa, através do duplo etérico, ou etéreo, que seja, mas com a projeção mental, do corpo mental, que vai projetar o corpo espiritual, né, segundo Paulo, por exemplo, né, a ideia do corpo espiritual, mas a ideia que vai projetar também essas emanações ligadas a cada molécula que compõe este corpo. Então estamos falando sim do perispírito, da matéria, dos corpúsculos atômicos do perispírito, que são completamente influenciados por nossos pensamentos e nossas vibrações. Estado vibracional. Toda a matéria é estado vibracional. E aí há algumas citações, por exemplo, para pensarmos e refletirmos a respeito do universo e das moradas na casa do Pai. Por exemplo, Betelgeuse em Orion, né? Canopus em navio, Arcturo e por aí vai. E aí há um determinado momento onde o autor vai traçar uma linha assim. A Via Láctea, aquela que nos corresponde como morada, como edifício na comparação que ele faz, podemos atravessar ela com uma determinada onda, né? Uma onda eletromagnética, uma onda emitida, e podemos atravessá-la com a velocidade da luz, levando 1000 séculos para atravessarmos a extensão e o raio em que ela se coloca à disposição. E quando pensamos em raio, vamos traçar um paralelo sobre o que já estamos emanando da pedagogia, da psicologia, enfim, daquela que começa a despertar na Terra desde os anos 60, desde os anos 50, 60, 70, enfim, sobre a questão da zona de desenvolvimento proximal, da zona de desenvolvimento espiritual. Então imaginemos que esta zona de desenvolvimento, este raio que aqui percorremos em 1000 séculos, com a velocidade da luz, na Via Láctea, na galáxia inteira, e estamos aqui habitando uma certa braço de Órion, enfim, uma certa, alguns vão dizer periferia, mas um afastamento onde há sim uma certa desvantagem por estarmos mais afastados do Sol central da galáxia, sim, mas por natureza, por bondade divina, por misericórdia divina, porque não, talvez em nossas vibrações, em nossos pensamentos e emanações, nós não conseguiríamos, né, lidar com essa energia tão pura, vamos dizer assim. Então precisamos ainda de métodos catalisadores, tradutores, para que possamos nos aproximar, né, dessas energias mais lúcidas e mais limpas. Tanto é que no próprio histórico da passagem de Eshwara, a passagem de Sananda com seus fractais na Terra, que foram alguns, né, em suas passagens, mas culminando sim com Jesus de Nazaré. Mas vamos lembrar que houve todo um processo de adaptação para que essa energia fosse, né, claro que uma criatura que já avança, crística, já tem todo um controle subatômico, intratômico para controlar qualquer implosão atômica, divisão atômica, para que não ocorram, né, algumas situações indesejadas, como, por exemplo, vamos lembrar de alguns fatos históricos na década de 1940, que todos conhecem. E, claro, comum a alguns outros orbes, inclusive com explosões de orbes inteiros, né, sendo explodidos e renovados, enfim, e realinhados em novos planejamentos planetários. Então, Via Láctea percorrendo em 1000 séculos com esta onda que se emite. E aí, átomos com corpúsculos e irradiação. Então, os corpúsculos são encaminhados, são direcionados com esta irradiação de plano maior, de criaturas mais próximas à fonte universal, que vão ter mais propriedade para controlar essa energia outrora chamada de energia vril, para aqueles que lembram dos históricos terrenos das humanidades anteriores à raça adâmica, né, ou até concomitante, né, mas também para aquelas criaturas que já avançam no estudo de Allan Kardec ou de outras criaturas que vêm projetando
esses ensinamentos mais recentes para as humanidades adâmicas sobre fluido cósmico universal, aquela modificação necessária para a habitação de cada corpo, de cada corpúsculo que vai se transformando do chamado bóson de Higgs, né? Aquele ponto onde a energia vai se converter em corpúsculo, a questão da dupla fenda, a questão da física quântica, né? No sentido de passar de energia a habitar, né? Receptáculos, habitar projéteis de compostos atômicos, onde o espírito vai experienciar, né, a vida, por exemplo, em dimensões intrínsecas, mas ao mesmo tempo individualizadas, vamos dizer assim, porque nós sabemos que enquanto estamos despertos nessa dimensão da matéria densa, nós estamos vinculados a esse meio social, a essa interação social com as criaturas que já alcançam uma espiritualidade para as criaturas que não alcançam, ou seja, estão completamente escravas dos sentidos apenas da matéria densa. Isso quer dizer que os vícios, os hábitos são extremamente perniciosos e de baixa vibração. Mas quando vamos elevando, não quer dizer que devamos abandonar as nossas necessidades e os nossos hábitos, né? Uma vez em Roma, afinal, devemos viver como os romanos, né? Afinal, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer que estamos sim servindo a Deus e não a Mamon, por não estarmos colocando todas as nossas energias, todas as nossas compreensões nas coisas da matéria mais densa, mas sim transcendendo isso para as questões desses 1000 séculos percorrendo a nossa galáxia ou percorrendo outras galáxias que podem, né, nos ter abrigado, né, em algum momento, em alguma passagem de nossa evolução espiritual. Corpúsculos e radiação, essas ondas eletromagnéticas, por processos intraatômicos, isso quer dizer que essas emanações, essas comunicações, essas transmissões de códigos que são interpretados uns pelos outros, né, através dos catalisadores, através dos projetores, e aí, né, falávamos até na preparação para esse estudo que se inicia nesse momento a respeito de tudo aquilo que vem como informação através de ondas eletromagnéticas, através de códigos, vamos chamar assim, como por exemplo uma partitura, que seria um código a ser interpretado, né, interpretado e acionado, né, em determinado local, em determinada situação. Assim, essas mônadas celestes, elas são vistas, são compreendidas, né, pelas universalidades, pela espiritualidade, como massa adensada, e toda aquela massa adensada, ou seja, aquela energia que condensou-se nessa massa, e esse peso atômico, esse peso da massa, né, não o átomo original, como lembramos o Espírito Verdade, dizer que está longe de ser o átomo original, e estamos aí voltando ao espírito com E minúsculo, tratado na pedagogia kardeciana, somente para dizer que o átomo original, a mônada, enfim, a projeção, os corpúsculos, né, os corpúsculos que são projetados da mente divina através das mentes coordenadoras em plano maior, os orientadores da criação eterna, como se refere a André Luiz, nesses celeiros da energia vão ser projetados, unirem-se a outros corpúsculos, a outros átomos originais, para formarem os átomos que conhecemos, né, com toda aquela projeção, aquela sequência de estudos daqueles enviados dos céus, vamos dizer assim, de outros orbes com mais avanço, para entendermos modelos como Rutherford Bohr e tal, até chegarmos na compreensão do bóson de Higgs, até chegarmos na compreensão do elétron, do fóton, enfim, de todas as quarks, etc., e todas as substâncias que compõem esse movimento entre energia e matéria. E aí pensamos sim que isso se dá, né, através do perispírito, que vai ser um foco posterior a esse estudo, que vamos sim entender esse veículo, né, esse veículo dinâmico em que habitamos. Então, nesse processo intraatômico, nós temos alguns pontos para destacar, né? Por exemplo, toma o Sol e os mundos os vizinhos, e ao longo alcance, né, sabemos que a nossa casa não é a mais humilde,
mas que inúmeras outras expressões são de magnitude e beleza. E aí nós temos, por exemplo, alguns orbes que são 10 vezes o raio da Terra. Então, orbes que são 10 vezes o raio do Sol. Orbes que são completamente gasosos, orbes que são completamente líquidos, enfim, ou se não completamente, mas pelo menos uma grande parte, né? E não naquele período de formação do orbe, né? Como o processo da criação, o processo da gênese, né? Mas sim no processo de habitar, né? De criaturas habitando aquele espaço, e aí é necessário pensar que aqueles corpúsculos, que aquela projeção, aquela reunião atômica, né? Aquela alegria de reunião atômica dos átomos originais, venha a ser entendida como mais quintessenciada do que nós projetamos. Isso quer dizer que quando procuramos vida, né, principalmente vida semelhante a essa vibração, esse estado vibracional da Terra, nesse exato momento, nesse espaço-tempo, enfim, porque vamos lidar com o espaço-tempo durante algum tempo ainda em nossa evolução, mas significa que não encontraremos aparelhos ópticos, aparelhos auditivos, aparelhos, enfim, captadores desses sinais, dessas vibrações. Isso quer dizer que cidades inteiras podem estar presentes junto a nós, intrínsecas a nós, como por exemplo os universos se interpelam, os universos voltando aquelas projeções matemáticas iniciais de ensinos médios e ensinos primários a respeito dos conjuntos que vão fazer essa intersecção. Assim são as projeções universais, os universos que se entrelaçam, os universos, como o símbolo, por exemplo, que é colocado, né, para codificação ou para decodificação feita por Kardec da uva, do cacho de uva, né, que muitas criaturas vão refletir a respeito de serem universos que vão se formando desde o universo central da projeção do próprio Criador, ou Creador, vamos poder também lembrar de Holden, né, um grande filósofo da espiritualidade que vem, né, próximo aqui à região de Santa Catarina, mas que vai trazer essa ideia de Criador, né, como diferenciação do Criador. Então, Criador em plano maior. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento. Então, pensemos também nos nossos centros de força, né? No centro de força já comentamos alguns deles, né? Por exemplo, do coronário, né? E o cardíaco, por exemplo, aquela união entre coronário e cardíaco, e claro, o frontal, certamente, né? Por toda essa ligação, e não desmerecendo e não desrespeitando os demais, né, dos 7, né, que não é apenas um número qualquer, mas sim uma dimensionalidade de projeções do espírito. Então vamos supor, compreender nesse momento, ou melhor, vamos compreender e vamos ultrapassar e transcender a suposição de que as questões da alma, elas estão mais nesse nível. Tanto é que as aparições de espíritos que vão se manifestar, que já não habitam corpos perispirituais, ou seja, aqueles que já passaram do desenlace, do segundo desenlace, aquele que vive sem corpo mental, aparecem materializados em perispírito, com o bojo, com o busto, vamos dizer assim, com as suas mensagens, não só no exemplo da obra de André Luiz, né? Quando vão aparecer em redomas de vidro, com pergaminhos e leituras evangélicas, mas também de diversas pinturas mediúnicas, de fotografias, de projeções e de visões em telas mentais de médiuns, de descrições na vasta literatura que hoje já alcançamos, não só com grandíssimo esforço desse espírito que denominamos como Chico Xavier, né? É o mesmo espírito que vem de uma longa caminhada, como, né, São Francisco e todo aquele processo desde Akhenaton, e voltando sim para resgatar alguns das suas projeções, das suas responsabilidades como tutor, como administrador, sim, mas
lembrando que essa mesma alma, né, ela continua e segue, né, auxiliando aquelas criaturas que estão na retaguarda, que estão nesse momento de transição e regeneração. Assim, não há que se falar, por exemplo, de que qualquer uma dessas criaturas, sejam elas que acompanharam diretamente a vinda do fractal Jesus de Nazaré, né, que vive, que persiste, independente da linha de interpretação, de visão que queiramos, né, abordar, seja ela de Humberto de Campos, né, Irmão X, enfim, com alguns contos, seja ela somente dos evangélicos, seja dos canônicos, seja dos evangelhos apócrifos, seja qual for a linha, né, que queiramos, né, Sublime Peregrino e outros tantos relatos, porque cada alma vai projetar a sua impressão. Por exemplo, temos descrições de Jesus com Emmanuel, né, a própria criatura, como Emmanuel dizemos, o mentor, né, dito mentor de Chico Xavier, o parceiro, o colaborador, o empreendedor, né, do projeto Chico Xavier. Então nós nos colocamos aqui na ideia de que com o Sol e com as forças atômicas nós temos essa escala, uma escala inatingível para a dimensão em que estamos raciocinando agora, ou que estamos projetando nossos sentimentos mais íntimos, nossos sentimentos mais puros, vamos dizer assim, ligados à fonte. Nós não alcançamos, né, como aquele relato de Chico Xavier em vida, que vai se desprendendo em perispírito e depois possivelmente em corpo mental para acompanhar as estrelas e conhecer o habitat, né, o local de trabalho de Yeshua, de Jesus, enfim. E aí ele vai e de repente relata em uma certa biografia que podemos inclusive relatar em outro estudo, mas que ele pede, né, para voltar. Então pede para voltar, para tomar um cafezinho, porque simplesmente aquilo é demais para a compreensão, para a projeção, principalmente alguém que está encarnado na matéria mais densa, na quarta dimensão, né, a dimensão dos sonhos, a dimensão do desprendimento do espírito, parcial, e não aquela da quinta dimensão em que estamos adentrando, que é aquela que é natural, essa projeção, essa dimensão espiritual. Ou seja, não há como negar a realidade espiritual multidimensional em que nos encontramos. Criaturas que vibram em vibrações altíssimas, que podem ou não se deixarem perceber por nós outros, se assim desejarem, né? Então, rotação em massa harmonizando energia e movimento mantém-se desse modo na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas. Então, novamente, energia e movimento constantemente. Então, nós temos um movimento constante. Parece, né? Parece que a tela, parece que o vídeo, parece que isso que estamos observando agora está completamente estático. Mas sempre constante em movimento, porque nós sabemos dos movimentos atômicos, paredes, estruturas, né? Inclusive dos movimentos de rotação, né? Não há hoje como perceber que, ou melhor, não perceber que o horizonte não é efetivamente uma grande queda ou um grande abismo. E nós outros que já em algum momento passamos, ou em algum momento resgatamos, ou em algum momento trabalhamos, né, nos abismos perispirituais principalmente, né, ou até aqueles de corpo mental, mas principalmente dos perispirituais, logo após o desenlace da alma da matéria mais densa, né, com as suas verdades, as suas meias-verdades, as suas incoerências e as suas coerências, ou seja, suas propriedades no caminho do aprendizado, nada de mais, nada de menos, apenas as realidades de cada um, rumo à realidade ulterior, à realidade superior, à realidade que alguns vão dizer a realidade última, né? Tomando aí alguns termos interessantes para a nossa avaliação. Na força atômica nós temos um dito de André Luiz dizendo: toda essa riqueza de plasmagem nas linhas de criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiação da mente. No estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não poderemos definir em sua multiplicidade e configuração, ou seja, nem sequer da perspectiva onde o espírito tem a possibilidade de
expandir os seus sentidos por toda a alma, não somente pelos olhos, não somente pelos ouvidos, não somente, enfim, pelo tato, pela interpretação, né, de pequenas glândulas, de pequenas células, mas mesmo nesses estados não é possível captar e trazer informações completas. E não é que não seja, por exemplo, pela edição, pela análise semântica desse processo colocado aqui como escrita, não é simplesmente porque na edição dos sábios, dos espíritos superiores que coordenam esse processo para que chegue, né, esta obra A Vida no Mundo Espiritual para nós outros aqui, não é porque foi proibido ou porque foi colocado como inacessível nesse momento. Porque nós percebemos, diante de nossa própria experiência, e cada um pode perceber de acordo com a própria experiência, de que há locais em que vamos, frequentamos, e há uma nuance, uma divergência, por exemplo, até, de interesses, de conhecimento, mas isso não impede que vivamos juntos. Isso quer dizer que nós temos, sim, né, espíritos avante, espíritos retrógrados e todos convivendo junto, porque todos aprendem, todos evoluem. Os que estão com uma compreensão mais, vamos dizer assim, mais aberta, mais madura, vão trabalhar um pouco mais a questão de tolerância, de paciência, de compreensão, ou seja, a inclusão de todas as criaturas que se negam a perceber a obviedade que nos cerca, que nos alude, né, como energia cósmica, como energia universal. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas. Colmeias imensas, e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, como falávamos há pouco, das questões intraatômicas. Isso quer dizer que por exemplo, Micael, ou Sananda, ou Yeshua, ou Jesus de Nazaré, enfim, mas vamos pensar no Cristo planetário, ao propor, né, a formação, ao propor a formação deste orbe, de outros orbes, enfim, que já participou, vai, com seus engenheiros, vai projetar mentalmente essas ondas em vibrações altíssimas que sequer cogitamos, ou seja, de ondas ultracurtas, né? Que vão, ultracurtas quer dizer que, e isso é importante mencionar no estudo, no âmbito do estudo em que nos encontramos, que é ondas ultracurtas quer dizer que o pensamento torna-se ação, torna-se realidade quase que imediatamente, ou até muito mais do que isso, porque o nosso imediatamente não é bem compreensível, ainda é numa linha espaço-tempo muito cadenciada, muito incompreensível ainda. Quem sabe possamos dizer que para nós manifestarmos a nossa vontade, é necessário que construamos essa vontade, né, do plano da matéria mais densa, com mais cadência, dentro dessa linha do espaço-tempo, com as necessidades e com as dificuldades, podemos dizer, ou melhor, complexidades de colocarmos em prática a nossa ação. Isso quer dizer que se pensarmos em auxiliar alguém que está, por exemplo, se atirando ao chão, ou tropeçando, ou caindo, até que cheguemos lá, o nosso pensamento, a nossa percepção, a nossa reação, onde a luz, né, projetou e reconhecemos que há um movimento lá e que há uma situação determinada e que essa situação quer dizer uma situação de perigo e vamos nos deslocar. Quanto tempo isso levou para nós? Mas para almas mais evoluídas, né, almas que estão mais experientes, vamos dizer assim, e que efetivamente aproveitaram a sua experiência, porque há almas experientes que não estão aproveitando, né, da melhor maneira a sua experiência, né, por serem ortodoxas, por serem retrógradas, por se fecharem, né, à evolução constante, natural. Isso quer dizer que elas vão imediatamente agir. Por isso as alegorias, as histórias do anjo de guarda, inclusive nos cotidianos dos desenhos animados, etc., que o anjo de guarda vem quase que imediatamente salvar as criaturas, etc., porque há uma realidade, há uma projeção muito interessante a respeito disso, que é justamente basta pensar, né, como nós temos
nos ensinos espirituais a respeito de pensarmos nos espíritos superiores, e assim imediatamente estamos interligados, e assim as ações, pelo menos no campo mental, pelo menos no campo perispiritual, elas acontecem com mais celeridade. Isso não quer dizer que na matéria mais densa isso aconteça e se projete imediatamente. Isso quer dizer que há o processo cadenciado de que plasmou, de que houve o colapso de onda, houve o processo, houve no pensamento a criação, a cocriação em plano menor, mas esse planejamento, esse processo vai se desenvolvendo aos poucos, no ritmo da matéria mais densa, no ritmo da quarta dimensão em que nos encontramos. E por aí vai se seguindo, né? Assim, semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico. Se transmutam em astros cadaverizados. E sim, nós vamos falar um pouco sobre a questão dos cometas, a questão dos buracos negros, que, novamente, os conceitos, as iluminações espirituais e universais trazem a iluminação de que não são exatamente buracos negros, mas como nós sabemos da percepção das cores, isso depende muito da iluminação, da projeção, daqueles elementos em que temos para avaliação. Pode nos parecer de uma cor, como vamos lembrar também daqueles observatórios, daqueles projéteis que antes do James Webb, por exemplo, nós tínhamos lentes e projetávamos certas cores, vamos dizer assim, certas sinestesias, percepções, vamos dizer assim, do nosso universo observável, do nosso universo local, né? De Nébadon, por exemplo, mas é imprescindível, é interessante que percebamos que quando vamos evoluindo, quando vamos projetando, inclusive as nossas luzes com pouca iluminação, tínhamos uma certa descrição de certas coisas, com as iluminações melhores, né? E lembrando também que se tivéssemos adotado, né, a projeção de Tesla, ao invés de como comunidade, como humanidade da Terra, não tivéssemos escolhido o orgulho, né, o egoísmo, poderíamos hoje estarmos com uma projeção muito mais adiantada, né, nas leads, né, leads de Nikola Tesla, né, com as suas projeções. Mas optamos por Edison, né, e não só ele, mas sim o agrupamento, e aí nós temos essas correntes aí que nós temos muitas e muitas dificuldades para mantermos elas, né, sempre funcionais, né, de acordo com o pouco avanço, né, que tivemos, a não ser se pensássemos, por exemplo, da luz solar, que é utilizada hoje. Isso é um avanço realmente de civilizações. Isso quer dizer que se da estrela mais próxima, como vamos lembrar até Paulo César Fructuoso, né, em suas palestras, em suas dinâmicas, vai nos lembrar das suas comunicações mais lúcidas, espirituais, de que considera-se, né, essas iluminações, essas humanidades mais despertas, mais avançadas, com aquelas que entendem de como utilizar a energia da galáxia, por exemplo. E não só, obviamente, a energia do seu Sol, do sistema solar, ou a energia do satélite, vamos dizer, da Lua, né? E toda essa projeção mental, onde o espírito vai se condensando também, de alguma forma, fractalmente, vamos chamar assim, né? Em forma fractal, em experiências diversas para depois unir-se, né? Como o ego unindo-se ao espírito, unindo-se ao self. Então, lá no penúltimo, parágrafo desse primeiro capítulo, há uma lida muito interessante. Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia originalmente é força divina. Então, mais uma vez, nós vamos lembrar a questão de estarmos em Deus, né? Estarmos em Deus. Como vamos lembrar, por exemplo, Gileno Posati, lembrando em seus cursos como Yeshua, por exemplo, mas lembrando da ideia de que eu habito no Deus que habita em mim. Isso quer dizer que é muito intrínseco
intrínseca a essa comunicação, né? A questão, por exemplo, de Madre Teresa, o que a senhora diz quando, o que a senhora conversa com Deus? Ah, eu não digo nada. E Deus o que diz? Não, ele não diz nada. Ou seja, é algo que transcende qualquer compreensão dos sentidos, né? Inclusive, nós temos a ideia mais lúcida hoje de que a comunicação real, espiritual, né? Por exemplo, povos de Sírios e de outras aglomerações, de que que temos comunicações, enfim, mas que elas são mais mentais do que propriamente, né, através de vozes ou através de comunicações mais físicas, né, que exigem mais energias físicas. Então, toda matéria e energia é tornada visível. As leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem. Então, também, a nossa energia, equilibrada ou desequilibrada, vai ter que, vamos ser constrangidos, vamos dizer assim, pela lei da força maior. Mas quando dizemos lei, não é um código civil que devemos respeitar, que se passarmos um certo juízo vai vir, vai nos condenar e vamos cumprir certas penas. Mas como uma lei gravitacional, que não conseguimos, por exemplo, flutuar com esse corpo mais denso, com esse peso atômico, e sim devemos estar magneticamente ligados ao solo para que possamos ter um certo equilíbrio, né, nessa experiência corpórea. O fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos. É a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. Motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, como vamos lembrar Paulo de Tarso em Atos, né, capítulo 17, 28, em Deus nos movemos e existimos. Em Deus nos movemos e existimos. Então, co-criadores em plano maior, que nos iluminam, co-criadores em plano menor, que nos permeiam a existência, ou seja, os convivas em que todos estamos aqui, gostaríamos de emanar essa energia co-criadora nesse exato momento para que esse estudo seja constantemente não só divulgado, mas sim estabelecido como meta para todas as criaturas. E nós temos muitas criaturas aí estudando hoje a vida no mundo espiritual de diversas maneiras, diversos pontos de vista, mas a ideia é sempre trazermos pontos de vista diferentes, conversarmos esses pontos de vista diferentes justamente para chegarmos nas verdades espirituais universais e não nas verdades egoísticas daquela que ortodoxicamente ou de maneira ortodoxal eu fundo ou eu estabeleço os limites da evolução de pequeno agrupamento, ou seja, sejamos livres em nossas buscas, aquilo que faz sentido para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução, inclusive da matéria mais densa, porque quando evoluímos espiritualmente, nossa matéria mais densa vai ficando mais quintessenciada logicamente, porque molécula a molécula, os projetos, só lembrarmos, por exemplo, não só da raça adâmica, mas das anteriores e de outros orbes, por exemplo, em que todas essas criaturas que agora estão tendo contato com este vídeo já passaram, sim, porque são pouquíssimas criaturas que vêm se estabelecendo na Terra desde o seu princípio, ou seja, criaturas que iniciaram seu processo na Terra e que estão hoje alcançando essa humanidade em transição para a regeneração. Muitos transitaram por outros orbes, outros mundos, muitas moradas na casa do Pai. Repetimos a ideia, estamos em Deus, por Deus, em Deus. Sempre vivendo e com Deus vivendo. Isso quer dizer que a nossa vibração, não precisamos estarmos sempre vibrando em Om, por exemplo, mas podemos sempre estarmos refletindo de como podemos alcançando compreensões maiores. Isso quer dizer que saiamos de nós mesmos, ou seja, não deixamos o ego analisar certas situações, senão as nossas emoções vão se tornar doentias e nós não vamos conseguir avaliar determinada situação para auxiliar. A melhor maneira de auxiliar é auxiliando a nós mesmos, nos tornando melhores seres, co-criadores em planos cada vez maiores, de acordo com a nossa responsabilidade, que assim guia-se a liberdade. Então, novamente um grande abraço e saudações a todas as criaturas co-criadoras deste universo e de todos os universos que permeiam as nossas existências. Grande abraço.